Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a pauta é neurociência. Já ouviram falar sobre isso? E eu trouxe uma convidada. Na verdade, assim, nós vamos dar um pulinho para Santa Catarina, onde está a doutoranda em educação e mestre em educação, Marinês Chiquete Zambon. Ela que também é pedagoga com licenciatura em didática e psicologia educacional, para conversar um pouquinho sobre essa temática. Seja bem-vinda, Marinês. Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com você, Eliane, nesse programa tão especial. É uma honra para mim ter esse espaço para poder falar sobre a educação e a neurociência. Muito bem, que legal. E a Marinês, tu está em que cidade agora? Eu moro em São José, é uma cidade que fica ao lado, é vizinha de Florianópolis. Então, para vocês chegarem a Floripa, vocês precisam passar por São José, pela minha cidade. Então, as Ah, duas que quase delícia. são únicas, né? Elas se juntam ali, não tem nenhuma divisão. E é um lugar bom de morar, eu sempre falo isso para todos que vêm aqui. Se quiserem morar em São José, é a melhor cidade para morar aqui na região da Grande Florianópolis. Maravilha, que legal. E Marinês, olha só, para quem não te conhece, né, eu queria que tu fizesse assim um apanhado da tua trajetória profissional, né? Enfim, como essa questão da educação, da neurociência veio parar na tua vida, né? Então conta um pouquinho para a gente aí, quem é a Marinês? Olha, eu sou primeiro mãe, né? Mãe de 3 filhos, uma esposa, né? Esposa do José Zambon, e sou empresária. Tenho uma startup com mais dois, né, sócios que são muito especiais para mim, que é a Eliane Dávila e o César Silva, né? Hoje nós estamos juntos construindo uma iSubordinare. Também sou uma pessoa muito estudiosa. E hoje, na verdade, eu me considero uma cientista da educação. Para além de empresária, eu sou uma cientista da educação. Por quê? Porque estar dentro da minha formação de base, que venho construindo ao longo dos anos, né? Então, eu estudo educação desde a minha formação básica, né? Que é a pedagogia. E aí fiz um mestrado na educação e estou no doutorado em educação. Isso me dá essa perspectiva de pensar a educação de uma forma mais ampla, né? Então, eu trabalhei muito tempo dentro de organizações empresariais, e aí durante os meus primeiros anos, lá aos 18 anos, e depois eu parei e pensei, o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? E aí eu comecei a investigar, encontrei a educação como um campo muito interessante de trabalho. E aí passei para a educação, então migrei para a educação e não me arrependi, gosto muito do que eu faço. E aí, nesse percurso de trabalhar na educação, eu trabalhei desde os, os anos iniciais, ali, a educação básica, na educação básica, a educação infantil, até a EJA, que é a educação de jovens e adultos. Mas eu sempre olhava para o ensino superior e pensava, eu quero trabalhar na educação superior. E aí, em 2008, eu consegui chegar na educação superior, e ali eu me realizei, e realmente trabalhar com adulto, na formação de pessoas, nas graduações, me deu, assim, uma perspectiva muito diferente do que é a educação, né? E como pedagoga empresarial, e com uma formação mais ampla, no sentido também de me sentir bem e circular nos espaços empresariais, eu também atuo nesse momento como mentora de negócios educacionais. E é isso, é um percurso longo, dá para ficar muito tempo aqui falando sobre a minha formação, mas eu acho que não é bem esse o foco agora, né? Não, que delícia, né? Eu acho que é super importante, né, Marinês, a gente experimentar, né, novos caminhos, né? E tu mesmo comentaste, né, de quanto tu transitou por vários espaços, né? E essas coisas elas nos ajudam a ser profissionais melhores, né, na nossa visão de mundo, né? E do que a gente realmente quer entregar para esse mundo, né? Porque o nosso trabalho ele tem muito disso, né? De fazer sentido para a gente, de fazer sentido para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E eu sei, antes de a gente começar, agora eu me lembrei, essas coisas de quando a gente fala, né, sempre vem, eu sei que há um tempo atrás tu me comentou que tu trabalhou com o pessoal lá da Amazônia, né, com os indígenas, foi... Sim, sim. Conta um pouquinho para nós, que eu acho que é bem interessante também, eu esqueci Então, de colocar na pauta aqui.
No ano passado, eu fui convidada pela Universidade do Estado do Amazonas para ministrar uma disciplina lá. Olha E eu só. achei muito interessante porque com a reunião com as coordenações, aí eu perguntei, né, vamos trabalhar com que forma de comunicação? Vai ser Meet ou vai ser Zoom, né? Que plataforma? Uhum. Professora, nós só temos o WhatsApp. Então, para mim, eu me senti assim bem desafiada no sentido que eu tive que ministrar uma disciplina um semestre inteiro utilizando o WhatsApp como meio de comunicação. E aí a gente tem um conceito sobre tecnologia na educação de que todos têm acesso, né? E aí dizem assim, as pessoas têm acesso às tecnologias, as crianças têm acesso. Não é verdade. O Brasil ele é um país muito amplo e muito distante. As coisas são difíceis. E aí pensa dentro do estado, né, do Amazonas e como ter acesso lá dentro daquela mata fechada, né? Então, eu vi assim que os desafios na educação, eles começaram efetivamente e com mais força dentro do meio das tecnologias no ano do início da pandemia. Então, chamou muito a atenção da discrepância que existe, das diferenças sociais, da diferença de acesso. Então, os dias que choviam, eles não podiam acessar. Então, eu deixava as aulas gravadas para eles, mas a educação, a formação deles era um curso presencial. Então, eles precisavam ter acesso a essa conversa, a esse momento presente. Então, foi algo bem desafiador, mas eles adoraram, porque eu trouxe para eles diferentes perspectivas e desafios para que eles fossem fazendo e observando, enfim. Foi algo assim que me chamou muita atenção. E aí a Eliane falou sobre trabalho, esse trabalho é um trabalho voluntário, como professora voluntária, e nesse momento eu também estou fazendo um trabalho voluntário aqui, na Grande Florianópolis, dentro de uma associação que compõe 22 municípios da região da Grande Florianópolis, e em que eu estou implantando um sistema de tecnologia, de educação e tecnologia, dentro desses municípios, né? Então, dentro dessa associação, nós estamos montando ali um local para que os professores venham nessa associação fazer formação. Então, eu estou participando desse projeto que está me encantando muito. Eu sou Ai, encantada pela educação, né? sem dúvida, Estou né? É encantada. uma coisa assim que a gente fica sempre descobrindo coisas novas, né? E podendo trazer tanta coisa boa aí para o mundo, né? Mas olha só, Isso. Marinês, vamos começar a falar um pouquinho como é que a neurociência veio parar na tua vida, assim. Enfim, me fala um pouquinho dessa tua motivação, então, para estudar essa área do conhecimento. Como professora que atua na formação de professores, e aí eu considero isso uma responsabilidade muito grande, e como pesquisadora, eu percebi uma lacuna entre as concepções pedagógicas. Para quem não sabe o que são as concepções pedagógicas, elas são baseadas em autores que norteiam a prática na educação, a prática do professor. E para que o professor possa desenvolver o seu pensamento pedagógico, esses pensamentos que dão norte para o processo de ensino e aprendizagem. Então, no quesito de compreender como as pessoas aprendem, de fato, então eu comecei a pesquisar para encontrar outros autores e outras concepções com bases teóricas para que eu pudesse melhorar essa questão de mostrar aos acadêmicos como ensinar depois, né? Como compreender o aluno que está ali sentadinho na carteira, que na verdade, o professor do qual eu formo, ele vai atuar na educação básica. Então, ele tem que ter uma perspectiva diferente de como ensinar aquele aluno e como compreender ele. Então, a pergunta que me movia é como as pessoas aprendem de fato. E hoje, com as tecnologias de imagem, a gente sabe que houve uma evolução muito grande na compreensão do ser humano. E o cérebro, ele é algo muito... ele ficou para trás, assim. Então, os estudos eles foram muito condicionados a outros órgãos do corpo, na medicina principalmente, e o cérebro ficou muito mais na incógnita, né? E o que tem lá dentro dessa caixa que está lá dentro? O que tem lá dentro daquela caixa escura?
porque Caixa lá é preta, né, escuro. Marinês? É uma caixa preta, muito preta. E porque vocês sabem, né? O que passa para o cérebro são os nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, mas lá dentro ele está bem fechadinho e tudo escuro, tá? Então, com essas tecnologias de imagem que acompanham os movimentos do cérebro, eu acabei encontrando a neurociência cognitiva que estuda especificamente o cérebro na perspectiva do desenvolvimento humano na questão da aprendizagem. Hoje, na minha pesquisa, eu estou buscando compreender as diferentes formas de como as pessoas aprendem. E aí, considerando, Eliane, que cada um de nós é único, nós somos singulares. Então, não existe uma outra Eliane, uma outra Marinês. E aí, cada um de nós vê a vida de uma forma diferente. Então, considerar isso como igual dentro dos espaços de escola, não está certo, tem alguma coisa errada, né? Fazer um combo de ensino, né? Eu vou fazer uma atividade que todos vão aprender, isso é impossível, né? Então, a ideia é promover algo que possa contribuir com a educação, estudar algo que possa contribuir com a educação, de fato, sabe? E uma coisa interessante, né, Marinês, quando tu falas assim dessa singularidade do ser humano e tudo mais, né? Eu acho que dentro dessa nova perspectiva de educação, a gente está falando num ambiente de sala de aula um pouquinho diferente, né? Onde realmente o professor ele sai desse patamar de quem ensina, né? Única e exclusivamente, né? Porque Sim. imagino assim que isso já está meio em desuso, assim, né? Porque eu acho que essa aprendizagem ela é basicamente aí com o envolvimento e colaboração de todos, né, Marinês? Sim, nós aprendemos. Eu vou trazer de novo. Eu tenho o paradigma do ano de 2020, a pandemia. Então, nós vimos assim o quanto nos faz falta estar junto, o quanto nos faz falta trocar ideias, o quanto nos fez falta poder abraçar, sentir. E isso na educação, ela é muito importante, só que não é considerado o processo de ensino. Então, o professor ensina, a criança aprende. Será que ela aprende mesmo? Será que o professor ensina mesmo? Será que ele consegue perceber que, às vezes, aquela criança, se tivesse um outro jeito de ensinar, ela aprenderia melhor? Então, tudo que a gente traz na nossa bagagem é a nossa cultura. E nós trazemos lá da nossa infância, né? Quem são nossos pais, de onde eu vi, de onde eu nasci. Isso tudo é algo que precisa ser levado em consideração no processo de ensino. A neurociência traz isso também como um diferencial. Na verdade, a neurociência ela não traz para a educação. Nós, da educação, que estamos nos apropriando do que ela está trazendo como estudo científico, com base científica. Então, nós estamos nos apropriando na educação dessa base, mas nós precisamos um dos outros. E o professor, certamente, ele não é o detentor do saber. Ele não sabe tudo, graças a Deus, né? Graças a Porque Deus, é verdade. senão não teria graça se nós soubéssemos tudo. E isso é o É, nosso desafio, de buscar mais conhecimento para é estarmos mais verdade. E quando tu trazes, antenados. né, Marinês, assim, eu estava, esses dias eu entrevistei uma outra colega que ela é também da área da neurociência, só que ela trouxe a neurociência para a área da arquitetura, né? E o Que legal. quanto isso está acontecendo hoje dentro das áreas do conhecimento, né? A gente consegue, de certa forma, criar algo novo, né? Interagindo com essas duas áreas, três áreas, enfim, acho que isso é super importante também, né? Quando a gente pensa aí no novo processo de educação, numa nova forma de gerar esse saber dentro da sala de aula. Sim, são outras perspectivas, né? E a evolução das tecnologias mesmo, elas permitem isso, porque hoje, através de um exame de imagem, nós conseguimos perceber em que momento o cérebro está reagindo àquela ação, aquele estímulo. Então, no processo de educação também acontece isso, dá para estudar ali como a pessoa se desenvolve, como ela está aprendendo, que área do cérebro ela mobiliza naquele processo. Então, é algo muito amplo e muito sério, e que a gente pode utilizar isso não para um controle, porque outro dia eu estava comentando com um amigo meu sobre isso, né? Que tem pessoas que dizem, vamos usar a neurociência nos negócios para controlar o que as pessoas sentem, como elas sentem. Não é isso, não é controlar, é entender quais os processos que fazem com que aquela pessoa aprenda daquele jeito. Então, nós estamos iniciando esses estudos. Ele é muito recente ainda, ela é de 1970,
as neurociências foram consideradas como científicas no ano de 1970, então tudo é muito recente, então pensa bem, que é uma ciência muito nova ainda para a gente Eu estar ia te desmembrando. perguntar, né, Marinês, assim, aonde surgiu essa ciência, né? E quem são, assim, não sei se existe um conceito universal, ou existem vários conceitos que são desdobrados, enfim. Da onde veio essa perspectiva com mais ênfase, assim? Que país foi esse? Olha, ela nasce da busca por novas oportunidades, novos conhecimentos, né? E aí surge, tem alguns neurocientistas que foram se desenvolvendo, né? Tem o Kendall, o Eric Kendall, que, aliás, ele tem um livro muito interessante que é Princípios da Neurociência, e tem o Robert Lentz também. Eles são mais americanos, né? São cientistas americanos. Eles estudam muito sobre neurociência. Um outro país também aqui na América do Sul que também estuda muito é a Argentina, o pessoal que trabalha com a neurociência, né? Então, existem muitos estudos em diversas partes do mundo, porque é um processo que está trazendo novas perspectivas, né, sobre isso. Mas, enfim, nós temos muito que aprender ainda sobre esses processos e vamos em frente, né? É verdade. E uma outra coisa, Marinês, que eu acho que é bem legal também, né? É essa questão de trazer novos saberes para dentro da educação, né? Hoje a gente está vivendo um mundo muito distinto, né? Onde a educação ela sai para outras áreas, né? E é envolvida, como, por exemplo, dentro da área corporativa, né? Com mais ênfase, assim. E tu achas que isso pode ajudar na questão da inovação dentro das organizações? O que isso pode alavancar, digamos assim, essa performance dentro dos espaços corporativos? Eu não sei se tu tem alguma perspectiva nesse sentido. Olha, eu considero já o estudo da neurociência uma inovação, né? Porque é algo que ainda a academia ela não estuda muito afinco. Então, eu fiz um estudo sobre quantos trabalhos, né, acadêmicos que tinham teses de doutorado, né? Eu pesquisei mais. Então, eram poucos estudos dentro dos espaços da educação. Já nos espaços que não são da educação, como a parte de administração, já tem mais trabalhos feitos sobre pesquisas sobre neurociência. Então, já se percebe que ela tem um espaço maior em todos os campos das áreas do conhecimento. Em relação à inovação, acredito muito, porque se a gente considerar hoje que a inteligência artificial ela se utiliza de padrões humanos para que seja feita, para que seja criada, de repente a neurociência ela consegue ampliar. Então, eu tenho um professor que dizia que a inteligência artificial ela precisa melhorar muito ainda no quesito, se nós formos trazer para a educação, por exemplo, para fazer algum trabalho lá mais profundo dentro da educação. Então, talvez com esse conhecimento que a gente vai adquirindo à medida que vamos estudando mais, o processo de inovação, até nas próprias tecnologias para entrarem dentro dos espaços educacionais, elas vão contribuir como um ato de inovação mesmo, né? Da inovação na educação, que é o que a gente busca muito dentro disso, né, desses estudos, como cientista mesmo da educação. Então, acreditamos que temos muito a percorrer, mas que temos uma luz aí que dá para a gente seguir e dá para a gente investigar mais, com mais profundidade. Então, eu diria assim que a neurociência, ela traz muitos aprendizados. E aí, vou ampliar essa questão, Eliane, se você me permite, fazendo um comparativo, né, sobre os nossos teóricos da educação. Paulo Freire, que vocês sabem que é brasileiro, que ele é reconhecido a nível de mundo, ele é muito reconhecido. Vygotsky, Piaget, Henri Vallon, se vocês nunca ouviram falar, eles são nossos teóricos da educação. E, dentre outros, eles não tinham acesso às tecnologias que nós temos hoje para fazer as pesquisas deles. Então, eles viveram em diferentes épocas, em 1900, em meados do século XX, no século XX, entre o século XX e XXI. E aí, essas descobertas, as descobertas e pesquisas deles eram feitas como observações. E aí, essas observações, eles aplicavam como métodos, né? Desenvolver o método de aplicação deles,
que nós usamos na educação até hoje, né? Então, nós usamos muitas teorias desses autores aí que nos dão norte, como eu já falei anteriormente. E hoje nós temos um rol de estudos muito aprofundados sobre a neurociência. Dentro delas, temos a cognitiva, que é a minha base de estudos. E aí, que busca compreender como as pessoas estão aprendendo. E aí, utilizando essas pesquisas e das melhores tecnologias de imagem, consequentemente, nós vamos chegar num processo de inovação. Então, essa inovação, ela vai se constituindo à medida que nós vamos fazendo nossas descobertas. E a gente está vendo, assim, como nós estamos evoluídos no processo de pesquisa. Nós só não temos muito apoio, mas nós somos evoluídos aqui no Brasil. Ah, Tá que bom? legal. Não, isso é muito legal, né, Marinês, porque mostra, assim, essa... Por mais que o professor, né, que as próprias universidades, elas não tenham ainda recursos totais, assim, para botar essas coisas em prática, elas vão fazendo, né, vão, na medida do possível, né, construindo aí a melhor pesquisa possível, né, e não vai, e eu acho que esse movimento também traz um certo ganho, né, porque a gente precisa, né, Marinês, assim, dessas coisas estarem fluindo no nosso espaço para realmente acontecer essa questão da inovação, né? E aí, Marinês, eu ia te fazer uma outra pergunta, né? Quando tu falas assim dessa aplicabilidade, né? Vamos pensar assim no teu trabalho, né? Eu sei que tu está construindo aí uma tese em Santa Catarina que é voltada também para a neurociência, né? O que se investiga? Vamos me dar uns exemplos assim do que normalmente se investiga usando a neurociência como fonte aí de conhecimento. Eu me sinto desafiada, porque eu tomei, nós sabemos que Paulo Freire, para nós, é uma sumidade dentro da educação. E ele é legitimamente brasileiro e eu me sinto honrada em pesquisar Paulo Freire também. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando fazer comparações com o que está dito na neurociência cognitiva, quando se fala de emoção, quando se fala da percepção da educação, quando se fala de como as crianças aprendem, como o adulto aprende, com as ideias de Paulo Freire, porque ele tem uma visão de educação muito diferente do que a gente usa dentro das salas de aula. Se você me perguntar, Marinês, você conhece alguma escola que realmente, efetivamente, usa Paulo Freire 100% dentro da escola? Não existe, porque ele tem uma visão de educação completamente mais aberta, mais libertadora mesmo, né? Então, eu tenho a honra de estar pesquisando sobre Paulo Freire e a neurociência. Então, meu trabalho de pesquisa, o meu campo de pesquisa é esse. E aí, assim, eu estou num processo de descoberta. Como vocês sabem, quando a gente está num processo de doutoramento, a gente está... Tudo é possível. E aí, nesse final de ano, eu quero defender, qualificar o meu trabalho. Então, é um processo muito longo e de muitas leituras, muitas pesquisas. Então, estar falando com Paulo Freire, ouvindo as falas dele, estudando as falas deles, me dá também muita honra. Então, esse é um trabalho que eu considero, assim, o trabalho da minha vida. Diria Ai, que sim, feliz. tá? Não, com certeza, né? E para quem não conhece a Marinês, eu já tive a oportunidade de falar mais com ela. Enfim, a gente tem esses projetos juntos, né? Juntas. E a Marinês, assim, ó, ela sempre está inovando, está fazendo tem esse comportamento, né? É muito voltado aí à mentalidade de aprendiz, né, Marinês? Eu acho que Sim, isso é fundamental também para o professor, que está dentro da sala de aula, querer, às vezes, se despir dessas certezas todas que às vezes o próprio sistema nos passa, né? Nos diz como uma realidade e tentar, de certa forma, insubordinar, né? Fazer isso acontecer de certa forma diferente, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse teu olhar aí de mente de aprendiz. olha, eu não tenho receio de dizer, eu tenho 58 anos e eu sou, assim, uma eterna aprendiz. E gosto de desafio, eu acredito que isso é o que me move, e acredito que o profissional que está ali querendo se aposentar e que está, assim, com essa idade que eu estou, e diz assim: não quero mais trabalhar com isso, não quero mais fazer nada, ele está
indo, eu diria, ladeira abaixo. Então, estar aqui e estar sempre inovando, sempre buscando coisas novas e mexendo, fazendo um movimento, que é um movimento que eu trabalho muito com pessoas diferentes, com diferentes profissionais de áreas diferentes, então isso me dá uma motivação muito maior. E aí agora, recentemente, eu trabalho como mentora de negócios, então isso me dá uma motivação maior ainda, por entender que não só a educação precisa de um novo olhar, como o mundo dos negócios também precisa de um novo olhar, de ensinamentos, de aprendizagens, desse olhar aí de aprendiz. E eu diria mais ainda, né, como acadêmica que estuda muito dentro da academia, que dá aula em academia, eu diria que nós temos que ter, dentro do nosso princípio, nós temos que ter uma humildade pedagógica, tá? Porque eu não sei de tudo, graças a Deus, eu estou aprendendo o tempo todo, e o profissional que ele acha que sabe tudo, ele está muito, muito, muito fora do contexto dessa nova geração que está aí. Nós temos que nos aliar aos aprendizados que ele já tem e usar esses aprendizados a favor da gente. E era isso que eu queria dizer para você, Helene. Muito bem, Marinês, já estamos aqui nos finalmente da entrevista, né? Certo. Foi um prazerzão falar contigo, né? E falar um pouquinho sobre educação, sobre essas novas possibilidades aí que estão surgindo nessa área, neurociência, né? E outras possibilidades. Eu acho que é bem isso que tu comentaste aqui, né? Acho que essa mente de aprendiz, esse olhar mais amplo, né, nos faz pessoas melhores e também a gente consegue construir aí aprendizados e facilitar o aprendizado de quem está com a gente também, né? E aí, Marinês, eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui final para quem quiser entrar dentro dessa área da educação, da neurociência. Deixa uma pitada aqui de inspiração para essas pessoas que estão pensando em fazer algo nesse sentido. E deixar suas redes sociais também. Certo. Então, para quem quer começar a estudar neurociência, você tem que começar bem profundamente e ir na base, na essência, né? Então, uma das fontes que eu já citei anteriormente é o Eric Kandel, que é um neurocientista muito, muito, muito conceituado, que ele traz o livro de Princípios da Neurociência de 2014, e o Robert Lentz também, que traz 100 bilhões de neurônios, também é uma obra também básica para a gente entender. E eu diria que assim, ó, eu não me sinto uma neurocientista, nem quero, não tenho a pretensão de ser uma neurocientista. Eu quero ser uma cientista da educação, que usa a neurociência como um processo para estar dentro desse processo da educação. E deixo a seguinte mensagem, né, que a curiosidade e a pesquisa é o que move as pessoas, e melhorar a condição humana produzir conhecimentos e acrescentar no processo de inovação, isso aí é reconhecer que todos nós somos diferentes e que isso precisa ser considerado nos espaços de formação das pessoas, seja na educação básica ou seja dentro das organizações. Então, vamos conhecer melhor o nosso cérebro, entender como nós aprendemos para depois a gente ir lá e passar esses conhecimentos para outras pessoas. O meu contato pelo WhatsApp eu vou deixar com a Eliane, e o meu e-mail é marinechiquete@gmail.com, tá? É o meu e-mail pessoal. Também vou deixar para a Eliane passar para vocês. Então, foi um prazer estar aqui com você, Eliane. Muito obrigada por essa oportunidade, tá? E vamos em frente. Isso aí, vamos juntas aí nessa descoberta do conhecimento, né, gente? Agradeço as pessoas que estão aqui também nos assistindo até então, né? E semana que vem a gente está com mais um programa As Pessoas Inspiram aqui pela Vale TV. Muito obrigada, Marinesa, obrigada às pessoas que estão aqui e bye bye. Bye bye. Tchau, tchau.